Fala, investidor, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast no Otimize Seus Investimentos. Meu nome é Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos e hoje estou com meu parceiro aqui, Lucas. O Lucas, ele é analista, consultor de investimentos, tem um trabalho muito correlato aqui com o meu. Na verdade, nós somos concorrentes, bons concorrentes em regiões diferentes. E hoje é ele que vai bater um papo com nós aqui. E aí, Lucão, tudo bem, cara? Tudo bem, Marcelão? É um prazer aqui receber esse convite para estar conversando com você aí na data de hoje. Muito feliz pelo convite, cara, e espero que seja algo muito proveitoso, né? Como você falou, somos concorrentes, né? Entre aspas ali, mas no final das contas o nosso serviço nada mais é do que trazer informação, educação financeira, para o investidor brasileiro que é tão carente, né, dessas informações. É claro que a indústria já mudou bastante nos últimos anos, né, já teve uma Muito. evolução, mas ainda, cara, a ponta do iceberg ainda para a grande população brasileira. Então, muito feliz Aham. pelo convite, muito obrigado, já fica meu agradecimento desde já pelo convite, meu amigo. Não, cara, eu que agradeço. Tô voltando aí, quem acompanha o canal, que eu tô voltando com o canal aqui justamente com esse vídeo do Lucas aqui. Espero que essa parceria traga mais conteúdo para nós. E estamos aqui hoje para falar de bolsa, né, Lucas? Falar um pouco do Lucas, que nunca veio aqui no canal. Ele vai falar um pouco dele aí no decorrer do podcast. Mas falar um pouco também de bolsa, o que a gente está achando aí das expectativas, tanto eu quanto o Lucas, de juros. O Lucas é um cara que manja ali da bolsa ali de fora, curte uma análise micro ali de algumas empresas em específico, que vamos ver se ele traz alguma interessante para nós. Temos alguns cases interessantes para conversar, talvez, né, Lucas? Como Sim, com Nvidia, certeza. mas vamos bater um papo aí. Sim, com certeza. Lucão, o que tu tem achado, cara, do cenário hoje? Vamos falar de Brasil, né? Porque eu acho que todo mundo que começa a investir, lógico que a gente quer chegar lá no investimento internacional no final do nosso bate-papo, mas todo mundo que começa a investir tem essa cabeça de começar no Brasil, né? Comprar alguns fundos imobiliários, comprar bolsa, e eu percebo que esse tipo de investidor ele sempre está procurando um bom momento, né? Para entrar na bolsa, porque nunca ninguém quer entrar no momento ruim, né, Lucas? Eu acho que isso já é uma prerrogativa. O que você acha? O que você está achando aqui do nosso cenário de bolsa, de juros? O juros está caindo, ele cai bastante. Você acha que a bolsa já está precificada? Dá um parecer aí do Lucas para nós sobre o Cara, nosso cenário. muito boa essa sua pergunta, né? Você falou do início do investimento aí principalmente em bolsa, né? Eu costumo sempre falar que essa transição, né, do brasileiro pelo o interesse pela bolsa de valores, ela é constante, cresceu bastante, até com essa disseminação das informações que a gente falou, né? Começamos Uhum. agora na abertura do podcast. Mas eu sempre costumo falar que as pessoas elas têm que saber onde pisam, né? Aquela velha máxima de não teste a profundidade do rio com os dois pés, né? Então, eu Uhum. entendo que, no primeiro momento, essa primeira alocação em bolsa da pessoa física, ela tem que ser algo é, pontual, algo gradativo, que faça com que a pessoa sinta a volatilidade do mercado, entenda o seu perfil de risco e que consiga ter uma carteira ali, ela voltada para os seus objetivos pessoais, né? Sempre Essa com palavra é visão de longo interessante. prazo. Gradativo é interessante, essa palavra. É muito interessante porque assim a maioria das pessoas vão no all-in, né? Ainda existe, infelizmente, a mentalidade de que bolsa é a maquininha de cassino, né? Uhum. Muitas pessoas ainda acham, não tem a visão de longo prazo e muitas vezes não entendem que por trás daquela ação existe uma empresa. Existem pessoas que trabalham ali no dia a dia, que estão buscando o aprimoramento da empresa, fazer a empresa crescer e tudo mais, entender quem são os controladores. E as pessoas elas não acabam vendo as empresas listadas na bolsa muitas vezes como, né, aquele monte de código que fica piscando na tela e ela, nossa senhora, parece o Las É um Vegas, né? cassino. É um cassino. Parece Las Vegas. E essa visão é completamente equivocada da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores são empresas voltadas, é um investimento que você faz voltado para se tornar sócio das empresas que são naturalmente as melhores empresas do país, são listadas na Bolsa, né?
são as maiores empresas ali que são listadas na Bolsa, mas as pessoas ainda têm essa falsa concepção. E a gente vem aos poucos trabalhando, né, com a percepção de que a Bolsa é um investimento extremamente é, democrático, né, Uhum. extremamente democrático, tanto É o através mais dos das... democráticos, né, o Lucas? Porque eu costumo falar que se o Jorge Paulo Lema ele quiser comprar a mesma ação que você, provavelmente ele vai tomar um ágio no preço ali para comprar tudo que ele quer, e você, com o teu patrimônio, você compra no preço da tela, né? Então, é mais democrático, vale mais do que teu voto. E muito interessante, né, Marcelão? Porque as pessoas acham que precisa de muito dinheiro, né, para investir na bolsa, mas você tem ações ali, fundos imobiliários que negociam a grande maioria a valores que são acessíveis para a pessoa física. Né? Já Uhum. ações ali a 8, 9, 10 reais, são ações, são preços, né, 15, 20, 30, são valores que são acessíveis para a imensa maioria das pessoas físicas. Mas aí a pessoa tem que entender a sua tolerância a risco, tem que ver se ela tem essa capacidade de lidar com a volatilidade. Por isso que eu falo que essa exposição ela tem que ser gradual, ela tem que ser algo que a pessoa vá sentir no mercado e vá aumentando essa exposição. O brasileiro está muito acostumado com a renda fixa, dados os juros, né? Aham. Como você falou aí, nós somos aí historicamente um dos países com um dos maiores juros reais do mundo. Então, o brasileiro está acostumado ao conforto lá do CDI, da Selic, Até a mas poupança, às vezes, é até interessante, mesmo. tipo, se, rentabiliza bem, Exatamente. né? Em alguns Então, momentos. o brasileiro está acostumado com isso. Só que os ganhos, obviamente, vão ser sempre, né, não vão ser Aham. exponencial. Você nunca vai conseguir pegar ganhos exponenciais com algumas ações aí, por exemplo, que multiplicaram aí por 5, 6, 7, 10 vezes, né? É Você claro não, que você não precisa nem isso vai pegar demandar uma análise. uma ação muito arriscada. Sei lá, você tem um Itaú que nos últimos 5 anos cresceu a receita em 55%, cara. Então, assim, você não precisa nem arriscar em tecnologia, não precisa nem ir muito longe, Exatamente. né? Como a gente diz, né? Exatamente. Você consegue, mesmo dentro de uma carteira de ações, ter uma carteira conservadora de ações. De empresas mais consolidadas, né? Empresas que já estão num estágio de maturidade maior. Né? Então, é óbvio que empresas maiores, muito mais consolidadas, elas às vezes não têm tanto espaço para crescimento como outras menores. Mas ela te dá estabilidade, vai trazer aqueles dividendos que o brasileiro tanto gosta, vai trazer, né, uma previsibilidade maior de resultados, e isso que é bastante interessante, e nós temos N exemplos na Bolsa Brasileira de empresas desse calibre. Pô, legal, Lucão. E você viu que eu te cortei ali uma hora, eu falei, pô, porque a palavra é muito interessante mesmo, gradativo, né? Porque a pessoa tá sempre esperando o momento certo, e daí eu acho que você deve ouvir muito isso. Mas, ô Lucas, e com esse governo, dá para investir na bolsa? O que eu faço com o meu dinheiro? Eu tiro da bolsa, não tiro? E elas acabam esquecendo, né? Porque quando você vê aqueles números, os tickers ali na tela no home broker, e pensa em governo, se o governo é bom, aquilo ali começa a parecer um cassino enviesado. Além de um cassino, parece um cassino enviesado que tem alguém falando se aquilo ali vai bem ou mal. E na verdade não, o que você disse aí que é muito importante existem empresas por trás desses stickers, né? E como a gente acabou de falar, empresas ou que exponenciais, como uma Nvidia da vida, ou até empresas mais resilientes, né? Que entregam resultados consistentes, boas pagadoras de dividendos. Lembrando que a bolsa é um instrumento, acho que o Warren Buffett fala, é uma frase dele que fala que a bolsa é um instrumento de enriquecer no longo prazo, tal, tal, tal. Então, você vê que a gente precisa amadurecer muito, né? Então a gente está aqui para isso, para transmitir uma informação aí de que, bom, não existe um momento certo ou errado, né, Lucas, para entrar na bolsa. O certo é como você faz, né? Então, cara, a gente estava falando antes do corte aí de empresas exponenciais e que não existe hora certa nem errada, né, para você entrar na bolsa. Existe o como que você faz. Daí você estava complementando, começou a cortar.
Exatamente. As pessoas, elas às vezes são muito enviesadas porque pelo que elas veem na mídia, né? Então, Aham. ela assiste um filme lá, o de Wall Street, ela acha que o mercado financeiro é aquela doideira, entre aspas. Mas não Existe uma parte, né, que é é... exatamente, mas isso não é para a pessoa física. A pessoa física tem que entender que ela precisa é, é, dissociar o que é sinal, você falou da parte do que é ruído, né? Você falou muito dessa parte política. Ruído tem o tempo todo. Né? Quanto mais a pessoa lê notícia, mais desesperada ela fica. Né? Eu costumo falar que ela tem que, as pessoas elas têm que operar os lucros da empresa. Então a pessoa tem que entender as operações daquela empresa que ela investe, entender como aquela empresa ganha dinheiro, como aquela empresa ela gera caixa, como que ela gera caixa, e aí sim se preocupar menos com as notícias do dia a dia. Porque se ela for abrir lá os portais de notícia todo dia vai ter uma razão para ela se desfazer de tudo que ela tem na bolsa de valores. Né? Então, o que importa é que, de fato, ela consiga dissociar, né, o que é sinal e o que é ruído. Isso é bastante importante. As pessoas têm que operar o lucro das empresas e as operações das empresas, e não operar notícias. Isso é, Bom, isso, é- e lem- isso é um preceito básico que muitas pessoas acham, eu vou começar a investir em bolsa, vou ter que ficar o tempo todo acompanhando. Cara, resultado de empresa sai a cada 3 meses, é trimestral. Você consegue, se você tem uma carteira bem diversificada, você não precisa nem acompanhar todo o resultado a todo momento. Uhum. Então, existem essas falsas concepções no mercado que a pessoa física ainda não sabe. E também deixar bem claro aqui para todo mundo que assiste a gente, né, Lucas, que nos assiste, é que nosso serviço, né, tanto o meu quanto o seu, não é só analisar ações, né? Não é só bolsa de valores. Na verdade, como a gente já disse aqui, tem toda uma parte de renda fixa, fundos imobiliários, fundos multimercados, internacionais. Então, o portfólio é uma construção, né, de diversas fatias. A gente está falando de uma fatiazinha só, que é a que mais chama atenção, né, por ter esse entusiasmo, né, muitas vezes, né, Lucas? Eu percebo que as pessoas, por estarem nesse entusiasmo, desviando um pouco do assunto aqui, puxando para renda fixa, eu percebo que o brasileiro ele é muito ambíguo, cara. Ele é. Né, ambíguo não, ele é muito. Esqueci a palavra. Ele tem duas. Ou ele é uma coisa ou é outra. Ou é 8 ou 80. Ou eu tô na bolsa ou eu tô na renda fixa. Né? Então, e pensar que essas classes, na verdade, combinadas, né, é o que traz uma eficiência para um portfólio, né? Então, Perfeito, cara. bom, é isso. A sua colocação é perfeita. Eu tive uma aula uma vez com o Robert Schiller, prêmio Nobel de Economia. O cara ele é o top da Universidade de Yale na parte de mercado financeiro. E a primeira aula dele, eu me lembro até hoje, chamou muita atenção, né? Ele meio que chama a atenção para os alunos, né? Parem de olhar ativos individuais e olhem com o portfólio. É o portfólio, a carteira como um todo que importa. Né? Qual Então, que é a próxima Magazine Luiza? exatamente, a pessoa tenta achar, ou ela começa a olhar a carteira dela, quanto rendeu aquela ação especificamente, quanto rendeu aquela renda financeira, ela não olha o macro do portfólio, como está o portfólio como um todo. Isso que você falou é extremamente importante. É a primeira coisa a se fazer antes de iniciar o investimento em bolsa é entender, fazer o asset allocation, né? Entender dentro do seu perfil de risco, quanto eu vou colocar em renda fixa, quanto eu vou colocar em renda variável, quanto eu vou colocar em fundos imobiliários. Pô, isso é a primeira coisa que tem que ser feita, e não simplesmente jogando ativo para dentro da carteira para depois ir ver o que acontece. Essa estratégia de portfólio inicial ela é muito importante. Ela é muito importante para adequar o perfil de risco do investidor e ele com o tempo ir sentindo quão confortável ele está nas posições em renda fixa e em renda variável. E confiar nessa estratégia, né, Lucas? Porque a gente está falando aqui de time um pouco. Cara, acho que o principal erro do investidor é
Quando o mercado está otimista, em all-time high, o cara vai lá e quer entrar. Daí o negócio cai 30%, 20%, ele sai. E Ele sai. daí, quando sobe, ele fica com aquela fear of missing out de novo, entra na euforia, compra. Eu acho que isso que destrói patrimônio, cara. Então, é você não confiar numa estratégia, não sabe. Algumas coisas. Primeiro que as pessoas montam um portfólio sem saber o que está fazendo, por que aqueles ativos estão lá. A estratégia não é bem desenhada. Então, assim, se você, no momento que você não sabe por que você tem aqueles ativos, comprou só porque o seu influenciador tem eles na carteira, e você tem um momento de estresse no mercado, cara, é lógico que você vai querer sair. E talvez seja o momento de comprar, né? Então, bom, essa é a história dos investidores que não são nossos investidores, né, Lucas? Exatamente, é esse o nosso trabalho ali de levar Psicólogo. esse conteúdo mais para mais pessoas e para o pessoal que precisa, né, dessas consultorias especializadas, porque o que você falou é muito interessante. Então, se você perguntar para alguém na bolsa, é simples, você compra na baixa e vende na alta, só que as pessoas fazem totalmente o contrário, ela sempre entra na alta e quando cai, vende na baixa, no desespero. Os vieses comportamentais, eles são muito forte no mercado financeiro como um todo. Pois é. Cara, Lucão, vamos falar um pouquinho. Falamos de bolsa, né? Bolsa, de novo, acho que é isso, tá? Para quem tá nos ouvindo. Você ter uma estratégia bem desenhada, né? Se você não tem tempo de acompanhar o mercado, não tem conhecimento também, procure um profissional, né? E confie na estratégia, tá? Então, evita esse pular de galho em galho aí. Putz, eu acho que esse galho aqui, depois que o galho quebra, você quer pular, né, para um que está quebrando. Então, evitar perder patrimônio com entra e sai da classe de ativos e entrar na classe de ativos, que é a bolsa, de uma maneira correta, né? Então, bem diversificado, sabendo o que faz, com a exposição correta e gradativamente tu vai ganhando ali risco, né, na tua carteira, adicionando mais bolsa. Concordo Lucão, plenamente, exatamente isso. que você está vendo de juros aí, cara? Hoje a taxa Selic, né, depois que antes dela vir para 2 e depois que ela subiu para 14 de novo e o presidente começa a falar mal do Banco Central, parece que agora todo mundo sabe, né, que é uma taxa Selic, que é uma taxa de juros. Uh, Todo mundo já sabe que não está mais rendendo 1% ao mês, né, uns títulos de renda fixa. Hoje a gente está em 10,75. Não é uma taxa baixa, né, na minha opinião, mas também não é uma taxa muito alta para o momento que a gente vive, tanto globalmente, né, de taxas de juros altas lá nos Estados Unidos, taxa de juros, um déficit aqui, né, do governo, das contas públicas muito alto aqui no nosso país. Então, essa combinação, né, ela é perigosa para a taxa de juros, então eu acho que ela não está tão baixa assim. Mas já te dou a minha opinião. Eu acho que para ali na casa dos 9, né? Não acho que volta para 7, não, como a gente teve alguns anos atrás aí. Mas, enfim, isso reforça, né? Me dá a tua opinião sobre a taxa de juros e me fala se isso reforça a nossa necessidade de ter um portfólio bem equilibrado, né, entre todas as classes, porque se a inflação vai continuar alta e a taxa de juros vai ser pressionada para baixo por atividade econômica, pelo governo, né, querer atividade econômica, a composição do Banco Central está mudando, já entramos num tom bem mais técnico aqui, né, mas me dá a tua opinião sobre isso, cara. Eu acho que a gente tem um público-alvo que gosta desse assunto, cara. Bacana, essa pergunta é interessante, né? Mas especialmente para as pessoas que estão chegando no mundo do mercado financeiro agora, para entender que é exatamente a taxa básica de juros o que vai guiar ali toda a economia como um todo. Então, ela vai ser a referência de custo de oportunidade ali, a Selic, o CDI, para todos os ativos de risco, né? Ou seja, a partir do momento que você vai tomar risco na sua carteira, a gente vai ter que exigir um prêmio de risco para isso, né? Então, a pergunta ela é bastante interessante, né? E os juros elevados, ele acaba fazendo
com que o investidor fique no conforto da renda fixa, né? E isso tem cedido já nesses últimos tempos, né? As taxas de juros brasileiras têm esse controle da inflação aí no pós-pandemia. O Banco Central foi muito certeiro, não é à toa que ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo, né? Nesse Mais de uma concurso. vez, eu acho, até 2 anos É, seguidos. foi muito. Começou a subir juros antes de todo mundo, né? E depois já começou o ciclo de cortes logo. Começou a subir os juros, o Fed falava que era transitória, né, a inflação. Que era uma inflação por demanda reprimida, só que eles esqueceram que os estímulos, houve mais estímulos nesses últimos anos. Então, o que eu vejo para a taxa de juros agora, Brasil, né? A primeira coisa é, a gente falou do Fed, né? O Fed Uhum. acaba ditando a taxa de juros mundial, né? Então, o controle brasileiro foi muito bom. No entanto, eu entendo que é importante monitorar, no primeiro momento, a inflação americana, porque os títulos livres de risco ali tidos como globais são os títulos públicos americanos, né? Então, a gente não vai conseguir descer uma taxa de juros muito baixa se o Fed ainda estiver pagando lá os seus 5 e pouco ao ano, né? O Brasil oferece mais risco, os títulos brasileiros, do que os títulos americanos. Sim. Então, logo, as pessoas ficam, né, E precisa de um prêmio, vai né? ter que negociar a prêmio de risco, né? O Brasil, por ter, você quer emprestar dinheiro para os Estados Unidos ou você quer emprestar o dinheiro para o Brasil? Ah, legal. Os Estados Unidos eu empresto uma taxa porque é a maior economia do mundo. O Brasil, eu vou emprestar uma taxa maior porque embute um risco maior. Logo, vai ter esse prêmio de risco. Então, algo que eu monitoro muito é a inflação americana no primeiro momento, né? Agora acabou de sair o core do PCI aí da economia americana, deu uma cedida e tudo mais, então acredito Aham. que o Fed ele comece aí o ciclo de corte de juros no segundo semestre, mas especificamente para o Brasil, eu acho que a Selic também deve ficar nesse patamar de 9. Não acredito que deva cair muito mais do que isso, até porque nós temos, conforme a gente vai chegando próximo a ano eleitoral, a gente nitidamente, isso é histórico, né? Os governos eles Os governos gastam gastam mais mais. dinheiro próximo das novas eleições. Então, hoje nós somos dentro do G20, décimo lugar na relação dívida PIB, né? Nós estamos ali com 72% da relação dívida PIB, em torno de 72% dessa relação, né? Então, a única coisa que acaba confortando de certa forma, né, que digamos assim um amortecedor, é que a relação dívida PIB ela acabou crescendo no mundo inteiro no pós-pandemia. Então o Brasil Uhum. acabou meio que acompanhando O essa curso, né? relação crescente da dívida PIB no mundo como um todo, né? Então eu acho que, mas ainda assim eu acho que nós não vamos descer um patamar abaixo ali dos 9%, meu amigo. É, bom, cara, diametralmente perfeito aí que você falou, cara, sobre Estados Unidos. Eu, assim, compartilho muito do que você tá colocando aí. Só que eu queria fazer um comentário contigo, cara. Porque aqui a gente tá batendo um papo, né? Eu acho que nossos ouvintes já perceberam que é mais um bate-papo do que uma palestra, uma aula, qualquer outra coisa. E, cara, que bizarro, né? Tá, a gente tá vendo agora a inflação sobre controle lá nos Estados Unidos, alguns indicadores, né, de vendas de casas, aluguel, casa nova, essas coisas, demissão voluntária, né, esses indicadores estão caindo também, né, então o que mostra que a gente está segurando a inflação, mas, cara, a atividade econômica lá não para de crescer, cara. Parece que quanto mais barulho geopolítico a gente tem no mundo, sabe que é uma percepção minha, tá? Mais o nacionalismo lá dos americanos, cara, toma conta deles. E assim, saiu lá, né? O PIB deles cresceu no meio de um juros historicamente ridiculamente alto lá.
a economia conseguiu crescer. Então, para quem achava que não ia ter esse soft landing, né, que é segurar a inflação sem impactar a economia, parece que é o que está acontecendo, né? Então isso, de certa maneira, é uma ópera, né, para quem trabalha com investimentos, que tem dinheiro aplicado em risco, né? E é muito legal isso que você falou, Marcelo, porque assim, nós imaginemos que você é um grande alocador global de fundos, né? Nós vamos alocar aqui um fundo global. Você olha para China, hoje é praticamente Uninvestable. ininvestível, né? O presidente falando que nos próximos anos vai invadir Taiwan, o que eu acredito que não deva acontecer tão fácil, mas imagine você sendo empresário, você vai abrir algum negócio num país onde o presidente ameaça guerra daqui a 4, 5, 6, 7, 10 anos, Uhum. né? Você vai alocar seu capital nesse país? Então, fora todo o problema da China, de crise imobiliária, do problema da deflação que está acontecendo nesses últimos meses aí, agora deu uma cedida, mas enfim, ainda está acontecendo. Aí você olha para a Europa, leste europeu ali vivendo guerra, né? Então, pô, não vou alocar capital ali. Japão, a população decresce a cada ano, então a população economicamente ativa ela diminui. Você tem uma taxa de mortalidade superior às taxas de natalidade no Japão. Então, isso acabou fortalecendo muito mais a economia americana, né? A Europa, ela tem pouquíssimas empresas investíveis, mas ela, na verdade, ela se tornou um grande museu. A Europa Sim. virou um museu a céu aberto, né? Então, ela que ganha muito dinheiro com o turismo, mas você tem poucas empresas ali que são game changers, né? Você faz Que geram valor, assim, vamos dizer de uma outra maneira, né? Que produzem. Exatamente. E aí acaba ficando, essa tese acaba beneficiando os Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo, instituições sólidas. E daí a gente tem México e Brasil, tá? Então acho que o Brasil Exatamente. nessa história, não sei se ia chegar aí. Exatamente, ia chegar exatamente aí. E acaba sobrando economia americana, né, instituições sólidas, Aham. onde as coisas funcionam, você tem população crescente ainda, né, por mais que não nasçam tantos americanos, a população economicamente ativa americana ela é reposta pela imigração de forma muito tranquila, existe um fluxo imigratório para os Estados Unidos que é histórico e repõe essa população economicamente ativa de forma muito tranquila. E aí você acaba ficando, né, com poucas opções. E aí você tem os Estados Unidos e o México, como você falou, é o puxadinho É o ali, né? puxadinho. É, é o é o puxadinho. É o Brasil dos Estados Unidos, né? Então, muita empresa americana que estava lá na China, lá, que estava nos locais onde a intervenção estatal começou a ser muito mais forte, Aham. os americanos começaram a puxar, o Trazer famoso essa galera. nearshoring, né? Eles começaram a trazer para próximo deles, né? E dentro dessa tese, já chegando aí, né? Essa é uma das teses que eu acredito muito na Bolsa Brasileira para os próximos anos, justamente por conta dessa. Não é que o Brasil melhorou muito, mas é que o mundo piorou. O mundo piorou. Nessas questões geopolíticas, ficou mais difícil alocar o capital globalmente, né? E não sei como você vê o Brasil, mas eu acho que o Brasil hoje, cara, é um país muito melhor para investir do que, sei lá, vamos falar de bolsa precificação? A gente tinha um múltiplo, sei lá, 6 anos atrás, um múltiplo de 12 preço-lucro na nossa bolsa aqui, né? Hoje o múltiplo está em 7, 8, sei lá, não olho faz algum tempo, mas deve estar por aí, 7, 8. E o ambiente para fazer negócios, o ambiente corporativo, de governança das empresas, o Banco Central independente, cara. Quem que ia sonhar com isso 6 anos atrás? Preço-lucro 12 na bolsa, com um Banco Central que não era independente ainda. Então, e é o que você falou, nearshoring, friendshoring e greenshoring, né? E a gente tem, apesar de a gente não ser tão próximo como o México, né? A gente não é longe dos Estados Unidos igual uma Índia, por exemplo. Então, a gente ainda temos desses 3 fundamentos, temos pelo menos 2 bem fortes, que o Brasil é o amigo do mundo aí, ele não tem um país
geopoliticamente neutro, né? E é isso, cara. Eu assim vejo com bons olhos também aqui o Brasil. Eu também vejo com bons olhos. As instituições funcionam, né? Por mais que as pessoas tenham essa polarização política, né? Isso é mais ruído do que sinal. Cara, é bom o povo tá politizado também, viu, Sim, o sim, mas Lucas? eu Eu digo, gosto, cara. Sim, economicamente. muitas pessoas, elas, na hora de investir, elas usam esses vieses. Ah, não, agora eu estou fora do Brasil porque fulano Não confio no ganhou. governo, Ah, é. agora eu estou fora do Brasil porque o fulano ganhou. E isso, ela só vai perdendo dinheiro, né? Só vai perdendo momentos de mercado, né? Então a gente acaba. Eu também sou bastante otimista com os múltiplos. Acredito que o fluxo, né, para a bolsa ainda não veio, como você falou, a economia americana. Eu até vi um meme esses dias na internet muito bom, que estava lá, enquanto os Estados Unidos continuarem crescendo que nem um cavalo doido, a bolsa brasileira vai ficar estagnada. Mas no momento ela anda, né? Isso acontece em diversos ciclos, né? Acontece na bolsa como um todo, assim como acontece com ativos individuais, né? Às vezes ele fica dando de lado muito tempo ali até ele crescer exponencialmente. Mas eu sou bastante otimista, isso que você falou aí das Cara, instituições do momento do e não Brasil. sei se você ouviu falar dessa pesquisa aí também, Lucão. Estamos aqui com 30 minutos já de bate-papo. Vamos encaminhando pro finalmente aí. Mas não sei se você. Outra coisa interessante, a gente está batendo um papo aqui, eu quero compartilhar com você. Você chegou a ver alguma coisa em relação ao impacto que a população dos Estados Unidos ela é obesa, né? 50% da população dos Estados Unidos é obesa, né? E assim, uma boa parte em obesidade mórbida. E isso tira o poder, né, de agregar valor das pessoas, cara. Lógico, né? E destrói valor com saúde, com outras coisas. Ozempic tem a possibilidade de trazer 4%, aumentar em 4% o PIB dos Estados Unidos nos próximos 2 anos. Um negócio assim. Isso, Bizarro, né? eu vi essa pesquisa, cara. Só essa medicação ela é capaz de aumentar o PIB de um país por ganho de produtividade, dado as condições físicas das pessoas, né? E o país que já é, né, a maior economia. Então, olha só o impacto que um remédio, né, pode ter lá. Ou seja, pode ser muito mais promissor ainda, né, os próximos anos dos Estados Unidos, tendo tudo isso aí que a gente falou, né? Com Interessante. certeza. Então você viu essa E sim, pesquisa aí? e sim. E Legal, cara. eu vi uma pesquisa de Harvard que saiu ontem, inclusive, você estava falando da obesidade, é só como a gente deixar o papo aqui menos técnico, né? Sim. Saiu uma pesquisa ontem de Harvard muito interessante que a diferença a correlação da riqueza e peso corporal nos Estados Unidos por gênero, né? Então, as mulheres, quanto mais ricas, mais magras. E os É, homens, quanto mais ricos, mais gordos. Então, é muito interessante essa pesquisa também, né? A mulher, quanto interessante. mais rica ela é, mais magra ela é. O homem, quanto mais rico, mais gordo. Muito interessante. Aqui eu tava até ouvindo o pessoal falando esse papo de coaching aqui, que o pessoal fala, cara, agora tá na moda, né? Empresário achar que tem que entrar na banheira de gelo pra performar bem. Fala, mas não, cara, o cara começou a entrar na banheira de gelo depois que ele engordou, se fudeu, trabalhou 10 anos, daí ele começa a correr atrás da saúde, né? É isso Então, mesmo. Aí que ele se preocupa. bom, não é nosso caso, graças a Deus, né, Lucão? Graças a Deus, não. Lucão, cara, ó, falamos bastante aqui de juros, falamos de bolsa, falamos um pouco de Nvidia aí, eu acho que tem assunto para mais um bate-papo aí no futuro, Não, espero eu. com certeza, cara. Com certeza. Bom, vamos ficar por aqui então, para deixar o pessoal aí com gostinho de quero mais. Vou. Marcelão, vamos fazer assim, ó, vamos deixar a NVIDIA o próximo vídeo. Pô, cara, que legal. Vamos falar de Nvidia, Bitcoin e inteligência artificial, então. Combinado, no próximo. Beleza? A gente já deixa esse gancho aí pro próximo vídeo, e aí a galera que quiser saber aí de NVIDIA, um pouco mais de inteligência artificial, como isso está mudando a produtividade, acompanhe aí que no próximo vídeo a Não, gente conversa sobre isso. vai ser ótimo, cara. Obrigado pelo gancho. Bom gancho, inclusive. É isso aí, pessoal. Para quem assistiu o vídeo até aqui, Lucas, fica à vontade para se despedir aí do pessoal. Eu só agradeço novamente, né, Marcelo? Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição para
para gravar os próximos vídeos aí, para participar do podcast. Esse papo muito, muito gostoso, muito proveitoso, né? Um pouco técnico, um pouco descontraído. É isso que é legal, e assim a gente vai levando a educação financeira, os investimentos aí para todas as classes do Brasil. Vamos democratizar esse mercado aí. Isso aí, unindo forças. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.